Uma mãe é encontrada desacordada dentro de uma banheira por sua filha. Todos acreditam que aconteceu algum acidente, alguma coisa, mas ela não resiste até chegar ao hospital. Logo depois, a polícia suspeita que possa ter um crime envolvido. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No dia 11 de abril de 2007, Ada McNeil, de 6 anos, tinha acabado de voltar da escola com o pai, Martin McNeil, e seu pai pediu que ela fosse procurar por sua mãe. A garotinha então foi em direção ao quarto dela, chamando pelo seu nome, mas não obteve nenhuma resposta. Ao se aproximar do banheiro, ela se deparou com algo que nunca esqueceria. Sua mãe, Michelle Somers, de 50 anos, estava deitada imóvel na banheira. Ada congelou. Sua mente jovem não conseguia processar o que estava vendo. Ela gritou o mais alto que pôde e correu em direção ao pai em lágrimas. Marty correu para o banheiro. Lá ele viu Michelle caída na banheira. Ele então pediu que sua filha fosse até a casa do vizinho e pedisse ajuda. Assim que ela saiu, Marty ligou para a emergência e começou a fazer o RCP. Minha esposa está inconsciente na banheira, debaixo d'água. Tentei RCP, ela não está respirando. Tentei tirá-la da água, mas não consegui. Então esvaziei a banheira e atirei, disse Martin na ligação. Então a ligação foi interrompida repentinamente. A atendente do outro lado da linha ficou confusa, sem todos os detalhes claros. Ela imediatamente enviou um alerta para sua equipe para rastrear o endereço. Os vizinhos da família McNeil, Chris e Doug Daniels, ouviram os gritos de Ada e correram em pânico. Eles a seguiram de volta para casa, onde encontraram Martin, ainda perto da banheira, sem fôlego, realizando desesperadamente o RCP. Os paramédicos chegaram logo depois. Enquanto a equipe lutava para salvar Michelle, Martin ligou para sua filha mais velha, Alexis. Sua mãe está na banheira. Ela não está respirando. Chamei uma ambulância. Então ele desligou. Nenhuma explicação, nenhuma chance para perguntas. Alexis morava em outra cidade. Antes mesmo que pudesse chegar no local, a notícia que ela mais temia chegou. Sua mãe havia morrido momentos depois de ser levada para o hospital. O relatório do legista e o depoimento da polícia determinaram que se tratava de um ataque cardíaco. Mas quando Alexis chegou, algo não parecia certo. No fundo, ela não conseguia se livrar da sensação de que aquilo não era apenas uma simples tragédia. E essa sensação tinha um motivo. Uma conversa estranha e perturbadora que ela teve com a mãe poucas semanas antes. Michelle fez um pedido a ela muito assustador. Um pedido que apontava para um segredo antigo e esquecido. Michelle foi descrita como uma mulher muito gentil, inteligente, forte e sempre sorridente. Ela participou de concursos de beleza quando era mais nova, foi coroada rainha do baile e até trabalhou como modelo. Estudou na Suíça por um tempo e logo depois Michelle conheceu Martin em um evento religioso na Califórnia. Aquele primeiro encontro foi suficiente. Logo depois eles iniciaram um relacionamento e se casaram em seguida. À primeira vista, o casamento deles parecia se fortalecer a cada dia. Eles tiveram 4 filhos e tudo parecia uma vida perfeita e tranquila. Martin era muito ambicioso, assim como Michelle. Se formou em medicina mais rápido do que o normal e em 1987 já trabalhava como médico de pronto-socorro. Rapidamente ganhou reputação por sua generosidade e trabalho voluntário. Seu maior marco veio quando o governador de Utah o nomeou diretor médico do Centro de Desenvolvimento de Utah. Ele também serviu como respeitado membro do clero da igreja. Juntos, Martin e Michelle pareciam a família ideal. Eles acabaram aumentando a família, adotando mais 4 crianças, incluindo uma da Ucrânia. E então veio Ada, sua neta, que eles criaram como se fosse sua própria filha. Mas por trás da imagem perfeita, havia algo assustador crescendo. Dentro de casa, a vida estava longe de ser pacífica. Eles discutiam muito, estavam sempre brigando na frente dos filhos, e isso, é claro, começou a deteriorar
todo o relacionamento deles. Um dia, Michelle descobriu Martin assistindo pornografia escondido. Quando ela o confrontou, ele ameaçou cometer suicídio. Então, em vez de resistir, ela guardou tudo para si. Quando Martin completou 50 anos, algo mudou. Algo parecia estranho, até os seus filhos perceberam isso. Depois que meu pai fez 50 anos, ele começou a agir de forma estranha. Achei que talvez fosse uma crise de meia-idade, mas aí ele ficou obcecado com a aparência, bronzeamento, dieta, exercícios. Às vezes ele literalmente se jogava no chão no meio da conversa e começava a fazer flexões. Era estranho, simplesmente não era ele, disse uma de suas filhas. Michelle tinha um pressentimento. Seus instintos lhe diziam que havia outra mulher envolvida, mas ela não tinha provas. Michelle era o tipo de mulher que não tinha medo de envelhecer. Ela sempre abraçou o tempo com elegância, mas em março de 2007, ela chocou a todos. Do nada, ela anunciou que faria um lifting facial, um procedimento cirúrgico estético que visa rejuvenescer o rosto, reduzindo a flacidez da pele e eliminando as rugas e dobras faciais. Ela disse à filha mais velha: "Vou ver um cirurgião plástico. Seu pai quer que eu faça um lifting." E então Michelle começou a usar mais maquiagem do que o normal. Quando seus próprios filhos perguntavam sobre isso, ela ria. "As pessoas nem sempre gostam do que veem quando envelhecem", ela dizia. Isso as incomodava, não apenas a mudança repentina, mas o fato de que seu pai, em vez de fortalecê-la, parecia estar minando sua confiança. Ainda assim, Michelle insistiu. "Seu pai está fazendo algo legal por mim. Talvez eu fique um pouco mais bonita, como ele." Então, parecia que tudo isso era uma grande influência do marido. Alexis não se sentia bem com nada disso, mas ela se ofereceu para ficar com a mãe durante a recuperação e até foi às consultas, sentando-se ao lado de Michelle enquanto ela expressava suas preocupações. Após a cirurgia, Michelle não era mais a mesma pessoa. A mulher forte e ativa estava agora constantemente cansada, confusa e meio adormecida. Alexis, que estava na faculdade de medicina, verificou as receitas. Algumas eram de sedativos pesados, oficialmente prescritos, mas o comportamento de Michelle só ficou ainda mais estranho. Apesar do rosto enfaixado, ela pediu a Alexis que lhe entregasse os comprimidos um por um para que ela pudesse identificá-los pelo toque. Esse pedido aterrorizou Alexis e só levou a finalmente perguntar: "O que está acontecendo, mãe?" E foi então que Michelle disse algo que gelou o sangue da filha. Ela começou a chorar. Então disse: "Se alguma coisa acontecer comigo, prometa que você vai se certificar de que seu pai não tem nada a ver com isso. Ele pode fazer alguma coisa e se safar." Nos dias que se seguiram, Alexis manteve-se firme. Não deixou Martin dar remédios a Michelle sozinho, nem ficar ao lado dela sem supervisão. Ela estava muito desconfiada de que ele estava fazendo algum mal para sua mãe. Alexis a observava de perto, mas à medida que Michelle começou a melhorar, Alexis estava um pouco mais tranquila. Assim que as férias de primavera terminaram, ela voltou para a faculdade, tentando tirar da sua cabeça tudo aquilo que tinha acontecido. Mas, apenas uma semana depois, sua mãe estava morta, e aquilo não parecia uma simples coincidência. À medida que a realidade da morte de sua mãe começava a se impor, uma frase ecoava dentro de sua cabeça: "Se alguma coisa acontecer comigo, certifique-se de que não foi seu pai." Logo depois, assim que Martin saiu de casa por algum momento, Alexis correu para o quarto de Michelle. Foi direto pegar os remédios, pronta para contar cada um deles. Mas quando abriu a caixa, seu estômago embrulhou. Estavam todas vazias. Confusa, ela perguntou ao irmão Damien e à namorada dele, que moravam na casa, o que havia acontecido com eles. Foi então que a namorada disse: "Depois que voltamos do hospital, seu pai me disse para dar descarga neles. Ele disse que ficava muito chateado se ficasse olhando para os remédios." Um mês antes, Michelle deu a Alexis a senha da conta do Google de Martin. Talvez por medo, talvez porque ela previu que alguma coisa iria acontecer. Então Alexis entrou. Ela não sabia direito o que estava procurando, mas o que ela encontrou foi muito perturbador. Ela viu que um número aparecia muitas vezes ali na conta do pai. Ela conseguiu ver que esse número
pertencia a uma mulher e ela deduziu que essa mulher era a amante de seu pai. Seu nome era Gypsy Gillian Williams. A frequência das mensagens, a duração das ligações, tudo indicava para algo muito além de uma amizade. Com suas suspeitas quase confirmadas, Alexis confrontou o pai. Ela perguntou ao pai quem era aquela mulher e ele teve um comportamento muito estranho. Durante todos os anos, o Martin sempre foi um homem muito tranquilo, mas naquele dia ele a agrediu quando ela tocou nesse assunto. Foi uma reação muito estranha. Ele nunca foi um homem violento, nunca bateu em seus filhos. Então, aquilo parecia um alerta. Alexis então se juntou com sua irmã Rachel e sua tia Linda. Linda acreditava que havia algo suspeito na morte repentina de Michelle. Agora, as mulheres estavam determinadas a descobrir a verdade. Mas os relatórios da autópsia e toxicologia não mostravam sinais claros de crime, e a polícia rejeitou as alegações de Alexis de que o pai pudesse estar envolvido. Elas não tinham nada nesse momento. Enquanto isso, o comportamento de Martin se tornou cada vez mais suspeito. Ele correu para organizar o funeral e não permitiu que nenhum membro da família de Michelle comparecesse. Quando a cerimônia começou, todos esperavam ouvir lembranças de Michelle, mas Martin fez tudo girar em torno dele mesmo. A mãe deles havia morrido, mas Martin permaneceu ali, agindo como se fosse a vítima. Mas o verdadeiro choque veio depois do funeral. Com um sorriso no rosto, Martin apresentou uma mulher que ninguém nunca tinha visto antes. O nome dela era Gypsy, disse ele. A mesma Gypsy dos registros telefônicos que a Alexis encontrou na conta do pai. Então, ele acrescentou: ela vai ajudar como babá. De repente, tudo fez sentido. Gypsy não era uma babá. Ela era sua amante. Nada foi mais o mesmo depois daquele momento. A família ainda estava processando a presença de outra mulher dentro de casa, mas Martin a conhecia há muito mais tempo e muito mais intimamente. Eles se conheceram online e as coisas rapidamente se transformaram em um caso secreto. Gypsy sabia que Martin era casado, mas ela não se importava com isso. A família de Michelle começou a notar que havia algo muito estranho nela. Uma testemunha disse mais tarde: eu vi a Gypsy como manipuladora, calculista e perigosa. Ela se convenceu de que tem razão em tudo o que faz. Não importa quem se machuque. Certa vez ela ficou com raiva de mim e mordeu meu braço. Ela também é fisicamente violenta. Mesmo assim, o casal feliz seguiu em frente. Apenas 3 meses depois de Gypsy se mudar, Martin a pediu em casamento. Ao mesmo tempo, ele começou a planejar algo ainda mais inusitado. Decidiu mandar seus 4 filhos adotivos para a Califórnia. Alexis ficou horrorizada. Começou a documentar tudo o que Martin fez após a morte de sua mãe. Ela elaborou um relatório detalhado e entregou à polícia. Nele, descreveu o medo da mãe após a cirurgia, a forma como Martin manipulava a medicação e seus esforços para tirar as crianças de casa. Dessa vez alguém ouviu. Ela também contou aos detetives que Martin havia agredido durante uma discussão sobre Gypsy. Essa única alegação desencadeou uma reação mais profunda. O caso foi entregue a uma equipe especializada em investigação criminal. Durante as férias de verão, Martin enviou uma de suas filhas adotivas de volta à Ucrânia. Ele disse à família que ela iria se reconectar com suas raízes. Prometeu que seria uma viagem curta, mas 11 meses se passaram e ele não fez nenhum esforço para trazê-la de volta para casa. Alexis e Linda ficaram desconfiadas e foram até a Ucrânia. O que encontraram partiu seus corações. A menina vivia em condições terríveis, ainda esperando, ainda acreditando que Martin voltaria para buscá-la. Ela não fazia ideia de que havia sido abandonada. Quando Alexis e Linda finalmente a trouxeram de volta aos Estados Unidos, agentes da imigração a pararam no aeroporto. Alguém já havia usado o seu nome e número de documento. Martin pegou o documento da própria filha e o usou para criar uma nova identidade para Gypsy. Ele não só mudou o nome, como também alterou a data de nascimento. E eles então foram ao tribunal para oficializar a situação. Eles entraram com documentos para registrar legalmente essa identidade falsa. Só que ninguém percebeu isso, essa fraude, e eles foram aprovados. O ano de nascimento de Gypsy era agora 20 anos mais novo, no papel e aos olhos da lei.
A certidão oficial de casamento indicava a data do casamento como 14 de abril de 2007, exatamente o mesmo dia do funeral de Michelle. Com essa revelação, a família de Michelle começou a desvendar a verdade sobre o passado de Martin. Eu contei para vocês que ele se formou mais rápido do que o normal em medicina, mas isso tinha um motivo. Não era porque ele era muito inteligente, e sim porque ele fraudou ali todos os seus documentos. Ele nem sequer usou suas próprias credenciais para se candidatar à faculdade de medicina. Ele havia roubado o histórico escolar de outra pessoa e o usado para ser aceito. A reputação, o respeito, o título, tudo construído sobre ele era uma mentira. E isso foi só o começo. Os investigadores descobriram que Martin havia sido condenado aos 20 e poucos anos por fraude de cheques e compras ilegais. Ele cumpriu 180 dias de prisão, seguido de 3 anos de liberdade condicional. E durante esse tempo, conseguiu burlar o sistema novamente, matriculando-se na faculdade de medicina com documentos falsos. Investigando mais a fundo, que ele havia servido brevemente no exército, mas foi dispensado logo após ser diagnosticado com um transtorno mental devido a um comportamento errático. Martin mais tarde transformou esse diagnóstico em uma ferramenta de manipulação, acumulando cheques de invalidez por mais de 30 anos, enquanto se passava por um médico respeitado e até mesmo por um advogado. A essa altura, os investigadores já tinham certeza. Martin era um vigarista de longa data. O homem a quem seus filhos chamavam de pai era um monstro disfarçado. Por fim, Martin e Gypsy foram condenados a 4 anos de prisão por fraude e roubo de identidade, no caso do número do seguro social roubado. Mas quando Martin foi para a prisão, a família sofreu outro golpe. Damien não conseguiu lidar com tudo aquilo. A morte da mãe, a verdade sobre o pai, era demais. Em janeiro de 2010, enquanto cursava a faculdade de Direito, ele tirou a própria vida. Foi então que Alexis e os investigadores finalmente agiram. Reabriram o caso da morte de Michelle e começaram com a única pessoa que estava na casa naquele dia, Ada, a mais nova. Perguntaram-lhe gentilmente: "O que você viu quando entrou no banheiro?" E ela respondeu: "Havia algo na banheira. Parecia água, só que a cor era diferente e estava toda cheia." Para explicar melhor, ela fez um desenho. Michelle deitada de costas na banheira, com os olhos abertos, a água da torneira caindo direto em seu rosto. E de um detalhe Ada tinha absoluta certeza: a água era vermelha. Vizinhos que estavam lá naquele dia confirmaram o que ela descreveu, mas a versão de Martin sobre o ocorrido não poderia ter sido mais diferente. Ele alegou que Michelle havia escorregado ao entrar na banheira com o rosto virado para baixo na água. Mas quando os investigadores foram mais a fundo, ninguém, nem os vizinhos, nem os paramédicos, nem as evidências físicas conseguiram comprovar sua versão. À medida que o caso de Martin ganhava as notícias, as pessoas começaram a se manifestar, e o que compartilhavam foi assustador. Ex-pacientes o descreveram como manipulador, agressivo e predador. Ele ultrapassava limites, especialmente com mulheres. Ele as intimidava, e toda vez que perdia o controle de uma clínica, simplesmente desaparecia e recomeçava em outro lugar. Alexis confirmou esse padrão. Ela disse que a família se mudava constantemente por causa das mudanças de emprego dele. Mas a verdade, mais devastadora, ainda não havia surgido. Anne Wall, a ex-amante de Martin. Ela se lembrou de algo que Martin lhe disse uma vez. E isso a assombrava. Algo que você pode dar a alguém para essa pessoa ter um ataque cardíaco. Algo natural. Algo que não aparecerá nos exames. Essa única frase foi suficiente para fazer os investigadores voltarem ao relatório toxicológico de Michelle. À primeira vista, os medicamentos em seu organismo estavam todos dentro da faixa. Mas a combinação era alarmante. A mistura era forte o suficiente para desencadear uma crise. Quando conversaram com o cirurgião plástico de Michelle, ele admitiu algo preocupante. Alguns dos medicamentos só haviam sido prescritos porque Martin o pressionou. Como Martin era médico, o cirurgião presumiu que ele sabia como administrar as dosagens com segurança. Havia outro detalhe importante que não havia sido enfatizado no relatório médico original. Quando os paramédicos estavam realizando o RCP, uma grande quantidade de água saiu do corpo de Michelle. Uma espuma rosada, um claro sinal de afogamento. E isso levantou uma questão crucial. Se Martin realmente realizou o RCP como alegou,
porque ainda havia tanta água em seus pulmões. Ele era médico, sabia como reanimar corretamente. Com tudo isso em vista, a equipe solicitou formalmente que a causa da morte de Michelle fosse alterada de natural para indeterminada. A partir daí, recorreram a uma fonte que ninguém mais havia se concentrado ainda: os antigos companheiros de cela de Martin, de quando ele esteve preso por fraude de identidade. A esperança era reunir confissões ou pequenos comentários que pudessem preencher as lacunas do caso de Michelle. Um detento se apresentou. Ele disse que Martin havia falado sobre seu casamento fracassado, sobre a cirurgia que Michelle tinha feito e se gabou de que a polícia não tinha nada. Mas uma coisa ele disse que ficou na memória do detento: a vadia se afogou. Os investigadores repetiram as ligações de Martin para a emergência. Sua voz estava carregada de pânico falso. Suas respostas eram vazias. Ele desligou o telefone várias vezes. Parecia intencional, como se estivesse tentando ganhar tempo para que a ajuda de emergência chegasse tarde demais. Em meio a todas as teorias e especulações, uma pergunta permanecia mais alta que as demais: por quê? Por que alguém chegaria tão longe? A resposta veio de cartas trocadas entre Martin e Gypsy durante o período em que estiveram na prisão. Essas cartas revelaram uma obsessão perigosa. Martin estava perdidamente apaixonado por Gypsy. Suas cartas deixavam algo bem claro: a única maneira de enxergar um futuro com ela era removendo completamente a esposa, e até mesmo seus filhos, de sua vida. Martin foi libertado da prisão em 6 de julho de 2012, após cumprir pena por fraude de identidade no caso envolvendo sua filha adotiva. Mas sua liberdade não durou muito. Apenas 7 semanas depois, Martin foi preso novamente. Seu julgamento oficial começou em 17 de outubro de 2013. Pela primeira vez, os promotores levaram uma banheira de verdade para o tribunal para recriar a cena do crime. Testemunhas prestaram seus depoimentos. Os promotores mostraram que Ada havia desenhado anos antes a torneira ainda aberta, Michelle deitada, imóvel, com um rosto para cima na água. Após 11 horas de deliberação, o júri deu seu veredito. Martin era culpado de assassinar sua esposa. A sentença? Prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Mas esse não foi o único julgamento. Em outro caso, ele também foi condenado por agredir sua filha, Alexis. Em 9 de abril de 2017, Martin tirou a própria vida na prisão. Gypsy Gillian Willis não foi acusada em relação ao assassinato. Alexis se tornou médica, recebeu a tutela de 3 de suas irmãs e mais tarde teve 3 filhos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que a filha mais velha do casal foi a fundamental aqui para que esse caso fosse resolvido, porque até então a polícia acreditava que ela apenas teve um ataque cardíaco e morreu na banheira. Mas a gente viu que a verdade não era essa e que o pai era uma pessoa terrível, um mentiroso, um vigarista, mas que por fim recebeu a sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.